Bom dia, meus queridos alunos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E estamos nesse processo de distanciamento. Eu daqui e vocês daí, né? Então, eu desejo a vocês uma boa aula. Continuamos ainda com as raízes do Nordeste, com o subtema nacionalismo, a disciplina de História, com a professora Marta, a data 16/7 e a nossa quinta aula remota. O nosso tema é sobre o nacionalismo. E o que é nacionalismo? Quando se fala de nacionalismo, vem da palavra nação. A nação, ela engloba um lugar onde existe um povo. Dentro dessa área se aborda a cultura, a sociedade, a qualidade de vida. Também nós temos os aspectos físicos, que são marcas registradas de um país, as belezas, onde englobam as belezas naturais, os aspectos físicos, como rios, mares, florestas, matas. E o Brasil, ele tem esse conjunto de aspectos, que nos fazem sermos diferentes das demais nações. Uma primeira informação: o Brasil está situado na América do Sul, no continente americano, da América do Sul. Ele é considerado também um país continental pela sua grandeza, extensão, e nós temos ele está localizado numa parte mais quente, grande parte dele, do planeta Terra. Por isso que ele é banhado, ele existe vários biomas, dentro da área brasileira, certo? Como o tema se dá pelo nacionalismo, então eu fiz essa aula introdutória, porque essas 3 semanas nós vamos conhecer um pouquinho da cultura, conhecer as personalidades, conhecer o que nós temos de bom dentro do Brasil, enfocando a região Nordeste. Então, nessa primeira aula, eu quero abordar um pouquinho sobre a nação brasileira, o estado e o município onde nós vivemos. Começando com a bandeira, porque vocês sabem que a bandeira é confeccionada a partir do que se tem no lugar, Então, não é por acaso que ela é produzida, que ela é pensada, que ela é confeccionada. Então, nós temos a cor verde, que representa as florestas e matas. Nós temos a cor amarela, que representa o ouro. Nós temos o azul, que representa o céu e os rios. A faixa branca, essa faixa branca onde tem esse, que representa a paz e tem essa frase ordem e progresso. Ordem, nós remetemos à palavra ordem, onde existem as leis de um país. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas, e vivemos,
com leis, para que cada um possa saber o limite, os seus direitos e deveres da sua nação. E progresso quer dizer desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, é o que faz com que a gente possa ter a nossa própria identidade. Quando a gente fala de aspecto social, nós somos considerados um povo guerreiro, um povo festeiro, onde não desistimos facilmente, das coisas, onde a gente se dá as mãos quando precisa, numa catástrofe. O brasileiro tem esse lado acolhedor, de sentimentos, que põe a mão na massa, solidário. Quando a gente fala de festeiro, nós temos o carnaval, que é reconhecido no mundo todo. Nós temos a dança, que é o samba, o forró também. É uma dança também que, como nós temos as duas cidades do Nordeste, além de outras, mas as mais famosas, Caruaru, que é considerada a capital do forró, e Campina Grande, como o maior forró do mundo, onde ela recebe um grande número de turistas. Aí as estrelas, os estados, representam os estados e o Distrito Federal. Quando a gente representa os estados e o Distrito Federal. Quantos estados nós temos? Nós temos 27 estados e o Distrito Federal, que é a capital do Brasil, Brasília. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as riquezas do Brasil que estão representando lá na bandeira. A floresta amazônica, Eu trouxe aqui essa floresta porque ela é quem representa, quem dá a moral, que traz um grande respeito para o Brasil, Então, muitos governos de outros países, ele olha para o Brasil com muito respeito por conta dessa imensidão de tapete vermelho, como é chamado, como é visto, mundialmente, por conta são vários quilômetros quadrados de florestas, que existe dentro do Brasil. A floresta amazônica, ela é considerada internacional. Ela se estende a outros países que fazem fronteira com o Brasil. Mas aqui no Brasil, ela abriga 54% das terras do Brasil. Mais da metade das terras do Brasil, tem a floresta amazônica. Apesar do grande, desmatamento. Os rios, como lá representa, a cor azul representa os rios, eu trouxe o rio Amazonas, porque se vocês não sabem, a floresta amazônica ela abriga 20% da água doce do mundo, está dentro do nosso Brasil. Está vendo a riqueza que nós temos? Enquanto muitos países estão passando pela seca, o Brasil se encontra água em abundância. A caatinga ela é um bioma totalmente brasileiro, exclusivo do Brasil, Não existe em nenhuma parte do mundo.
ela está localizada no Nordeste, que nós vamos enfocar raízes do Nordeste, então a gente tem que falar do nosso Nordeste. Então, quando a gente fala de nacionalismo, nós temos essas duas riquezas naturais, né, que existem dentro do Brasil. A caatinga, a gente pensa que ela é uma vegetação que não existe em animais, né, mas os cientistas, os biólogos, eles estão tendo um olhar especial pela caatinga. E eles encontraram muita biodiversidade dentro dessa região, né? Então ela começa a criar respeito e sendo valorizada quando a pessoa começa a estudar, conhecer, né? O ciclo do ouro, onde representa a cor amarela. O ciclo do ouro, no Brasil, houve esse momento de 1530 a 1822, onde se descobriu o ouro em Minas Gerais. Nós temos um estado de Minas Gerais, né, por conta do ouro. E a quarta figura mostrando os estados brasileiros. Nós vamos ver agora a bandeira de Alagoas. A cor vermelha significa coragem, generosidade, sangue ilustre. A cor branca significa esperança, paz e pureza. A cor azul significa justiça, lealdade, beleza e fidelidade. As três tainhas, né, representam as lagoas Mandaú, Manguaba e Jequiá, por que essa palavra Alagoas? Quer dizer, ambiente alagado, né? Lagoas, porque essa lagoa é tão importante que ficou no brasão do estado. O interessante da lagoa, o conceito de lagoa é que lagoa é uma porção de água cercada de terra, né? Só que a gente percebe que no seu percurso existe um braço, né? Que essas lagoas, ela não tem esse conceito, as três lagoas, ela deságuam no mar, no Oceano Atlântico, né? Então, se chama lagoa, mas o nome certo é laguna, por conta desse braço de água que deságua no Oceano Atlântico. Vamos para a nossa direita, nós vemos três serras, onde estão Porto Calvo, representa Porto Calvo, onde começou a província de Alagoas, se originou em Porto Calvo, nosso vizinho de São Luís, uma cidade vizinha, onde muitos de vocês já ouviram falar, já visitaram. Então, Porto Calvo é uma cidade histórica, tem uma história na formação do estado de Alagoas. Abaixo de Porto Calvo, nós vemos o mar, que representa essas ondas do mar, e os rios que existem em Alagoas. Ao nosso lado esquerdo, existe o Forte de Penedo e abaixo o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele é um rio interregional. Ele nasce na região do Sudeste e grande parte do seu percurso, né, entra na região Nordeste, na parte mais seca do Nordeste, na área de sertão. E ele deságua entre Alagoas e Sergipe, né? Então, ele é quem dá sobrevivência de grande parte do povo nordestino, do povo sertanejo, que lá ele entra numa área seca do Nordeste. É a salvação do povo
sertanejo. O algodão, nós temos também o algodão no nosso lado direito. Existe uma cidade chamada Ouro Branco, que foi o auge. Então, Alagoas já foi referência na produção do algodão, hoje já não é mais. E nós temos a cana-de-açúcar, que perdura até os dias atuais. Eu trouxe a bandeira de São Luís do Quitunde. O branco significa paz, o amarelo e verde a riqueza econômica do município. Os ramos com as cores verde e amarelo demonstram a cultura da cana-de-açúcar. O brasão traz no centro uma cruz em homenagem a São Luís de França. O padroeiro, existe o padroeiro de São Luís, que deu origem ao nome São Luís, né? Quitunde, quer dizer, em homenagem ao peixe, cundunda. E as moendas, os engenhos. E posteriormente veio a se chamar de usina. Então, nosso município rege através da economia da cana-de-açúcar, né, na usina Santo Antônio, onde todos dependem, uma grande parte da população depende diretamente. Quando eu digo diretamente é quando trabalha, indiretamente quando vive do recurso econômico da usina. Indiretamente nós colocamos os comerciantes. Então a cidade gira em torno do comércio, a prefeitura, do ICMS que ela paga dos impostos. Espero que vocês tenham gostado da aula, desse primeiro início de nacionalismo. Lembrando que nacionalismo é você pertencer àquele lugar, é você conhecer, é você lutar pelas riquezas econômicas, sociais, culturais, né, do seu lugar. Então, o Brasil tem essas 3 esferas: federal, estadual e municipal, viu? Então, um grande cheiro virtual, um grande abraço virtual a vocês e que vocês se deliciem com essa aula, né? Que vocês possam aproveitar. Mas vamos enfatizar um pouquinho sobre a cultura da cana-de-açúcar. Né? São Luís, ela é uma cidade que é cercada também por muitas águas, né? E rios, né? E o rio Santo Antônio, nessa época que a usina está parada, né? A natureza. Vamos falar um pouquinho sobre a natureza. A natureza, ela tem essa condição de se reerguer, se reestruturar diante do impacto ambiental que a usina causa no rio Santo Antônio, né? Então, muitas pessoas viviam dos recursos que o rio fornecia, né? E quando a usina está funcionando, esse recurso não é, como é que se diz? Não existe, né? Falta o peixe, falta o camarão. E essa época, quando ela para, né? A natureza, ela tem um processo rápido de reestruturação. Aí a gente vê a vida brotar dentro do rio, né? Muitas pessoas, vejo muitos filhos quintudenses vendendo o camarão que se pesca no rio Santo Antônio, a cundunda que originou o nome São Luís do Quitunde, né? Então nós temos tudo isso. Então
esse lugar pertence a gente. Então, por que a gente não lutar por ele? Por essa riqueza, né? Porque a usina, muito bem, ela dá emprego, mas as terras onde o homem podia produzir mais riqueza para o lugar, está concentrada em um grupo pequeno de pessoas. Então, a população toda fica à mercê desse grupo, né? Então, quando a gente vê a riqueza... Eita, desculpa. Ai, meu pai. Então, a gente encerra a nossa aula aqui, certo? Tchau.